Sejam bem-vindos para mais um vídeo e este vídeo hoje aqui no canal Ocidente Neri Livros YouTube vai ser sobre História de Portugal. Todos os livros que eu apresentei aqui no canal Ocidente Neri sobre História de Portugal. Num momento em que se discute a identidade e a história de Portugal mais do que nunca, num momento em que a história de Portugal está sob ataque cerrado das forças que nos governam, eu vou aqui apresentar uma série de livros que estão no canal. Alguns podem não estar, mas a maior parte estão. E eu convido todos os amigos do canal a lerem a história de Portugal mais do que nunca, a honrarem a história dos nossos antepassados e a mergulhar nesta história de 882 anos da história, desde 1143 e até as fundações e origens de Portugal. E vamos fazer isso de uma forma rápida. Eu vou passar os livros muito rápido porque há aqui muita coisa. E eu vou começar, portanto, com Portugal, a primeira nação templária, de Freire Silva. Portanto, eu vou passar de forma rápida para os meus amigos depois podem ir ao canal ver os resumos dos livros. O canal tem cerca de 5, 6 anos, agora não sei muito bem a data, mas podem ir tentar procurar os livros. Portanto, aqui, Portugal, a primeira nação templária, de Freire Silva. Depois, Portugal na Idade Média, Sérgio Luís de Carvalho, uma viagem pelos primeiros 400 anos da nossa história. Portugal na Idade Média. Portugal na Idade Média. Um livro muito bom, muito importante, que eu gostei muito de ler. Procurem. Depois, Portugal, os grandes momentos da história, de João da Cunha Carvalho, Portugal. Portugal, os grandes momentos da história. Portugal, os grandes momentos da história. Aqui também fica esta recomendação. De seguida, Portugal, breve história de um império, David Brigham. Portugal, breve história de um império, também um livro maravilhoso que nos faz descobrir o Império de Portugal. Podem procurar no canal. Depois, factos memoráveis na história de Portugal, Luís António de Almeida Macedo. Factos memoráveis da história de Portugal. Este livro é muito bom, eu aconselho a sua leitura. Amigos aqui do canal. Depois, de Paula Pinta Costa, Templário em Portugal, Homens de Religião e de Guerra, para nos fazer lembrar quem somos, porque nós somos um povo de raça. Aqui, Templários de Portugal, Homens de Religião e de Guerra, um livro muito interessante e muito bom, que tem ilustrações e que nos faz mergulhar nesta grande nação que é Portugal. Depois, um dos melhores livros daqui, que eu vou apresentar, de Henry Morse Stephens, Portugal, a história de uma nação. Como se ergueu, criou o primeiro império global e depois entrou em declínio, mas aqui temos esta fabulosa aventura. Este é um dos melhores livros, ele tem bastante publicidade nas redes sociais. Portanto, Portugal, a história de uma nação. Eu recomendo a leitura deste trabalho. Portugal, a história de uma nação. Como se ergueu, criou o primeiro império global e depois entrou em declínio. Fica aqui mais esta recomendação. Também aqui do canal, as duas obras majestuosas, História de Portugal e do Império Português, de Anthony R. Disney. Anthony R. Disney, que nos faz aqui o volume 1 e o volume 2 desta majestuosa história de Portugal e do Império Português. Então aqui, para os amigos do canal, portanto aqui fica estas duas grandes recomendações, porque são 2 volumes, portanto, da história de Portugal e do Império Português. Vale a pena comprar estes 2 volumes, o 1 e o 2, porque temos aqui ouro sobre azul, para nós relembrarmos os feitos maravilhosos e majestuosos da história de Portugal. Depois, não podia fazer este vídeo sem falar de José Hermano Saraiva, o nosso grande comunicador. Jamais algum comunicador de história pode igualar este homem, José Hermano Saraiva, com a História de Portugal da Biblioteca da História, aqui
uma obra da Europa-América, que é uma das obras que eu mais gostei de ler, concisa, história, que faz um resumo e que é uma homenagem a este grande comunicador, a este grande homem, José Hermano Saraiva, que nos deixou obra feita. O maior comunicador de história que Portugal já teve. Comunicador. Aqui fica História de Portugal. De seguida, não podia deixar de falar também de Joaquim Veríssimo Serão, um dos historiadores que eu creio ser mais importantes que nós tivemos com a história de Portugal. Há vários volumes, não vale a pena mostrar aqui, eu não mostrei todos, mas fica aqui para vocês verem, portanto, a coleção de História de Portugal, aqui no volume de 1807 a 1832. Portanto, esta é uma coleção, portanto, este é o volume 7 da Verbo, é uma coleção importantíssima. Quem conseguir reagrupar esta coleção, fica também com ouro sobre azul. Portanto, fica aqui esta recomendação. Depois, também da Maria Cândida Proença, uma história concisa de Portugal. Eu gostei muito da forma como está sistematizado e organizado este livro. Dá muito jeito para estudos, para quem quer estudar em profundidade a história de Portugal. Fica aqui uma história concisa de Portugal. Também aqui esta obra é muito importante para os estudantes, de forma como isso está esquematizado, sistematizado, estruturado. Aqui temos uma obra importantíssima. Continuando, não podia deixar de falar também do nosso grande Jaime Nogueira Pinto, que para mim é um defensor da nossa cultura e da nossa história. E fica aqui Portugal, Ascensão e Queda. Devo dizer que foi um trabalho muito bem conseguido e, mais uma vez, parabéns a Jaime Nogueira Pinto para este trabalho, que tem um título fabuloso, Portugal, Ascensão e Queda. Fica aqui também esta recomendação importantíssima. E porque nós estamos a falar do que aconteceu agora nas comemorações do Dia de Portugal, fica aqui também Traidores e Traições na História de Portugal, que vai de 139 a.C. até 1917. E eu acho que faz falta o segundo volume, até aos nossos dias, até 2025. E haveria muito para escrever. Daqui de Sérgio Luís de Carvalho, Traidores e Traições na História de Portugal. Fica também esta recomendação, podem ir ao canal, está lá o resumo do livro. Fica também esta recomendação. Não acabou, ainda falta muita coisa. Agora, livros da História de Portugal, livros concisos sobre a História de Portugal, do bolso, que fazem muito jeito para andarmos com ele de um lado para o outro, nos transportes, no carro, no trabalho, no escritório, na rua, na paragem, no jardim, na praia, onde vocês quiserem. História concisa de Portugal, José Hermano Saraiva. Não deixem morrer a nossa memória e a nossa tradição e a nossa história, porque é isso que eles querem. História concisa de Portugal, de bolso do nosso grande José Hermano Saraiva. Dá muito jeito andar com este livro debaixo do braço. Depois, tem só um bocadinho. Outro livro de bolso de Albert Alain Bourdon, História de Portugal, que também dá muito jeito andar com ele, porque é pequenito, lê-se muito bem. História de Portugal. De seguida, temos Breve História de Portugal, de A. Oliveira Marques. Também um livro conciso de bolso que também é interessante. Eu aqui faço a apresentação também deste trabalho. De Oliveira Marques, portanto aqui Breve História de Portugal. Depois de, outra vez, o nosso grande José Hermano Saraiva, o grande comunicador, História Concisa de Portugal, um livro que eu gostei muito de ler. Tem a apresentação no canal, podem ver. Este livro está muito bem feito. Podem ir ao canal, eu tirei os apontamentos todos, eu li o livro do princípio ao fim, eu tirei os apontamentos todos e fiz o resumo cronológico de tudo o que o autor aqui nos fala. Portanto, História Concisa de Portugal. Depois, de Diogo Freitas do Amaral, há a versão bolso também, não vale a pena apresentar aqui, já apresentei recentemente, da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Aqui, Freitas do Amaral vai mesmo até aos lusitanos, não é? Eu falo dos 882 anos a partir de 1143, mas aqui Diogo Freitas do Amaral nos faz, portanto, a visita à história de Portugal da Lusitânia aos dias de hoje. Portanto, aqui um trabalho memorável. Embora o autor, politicamente, já sabemos, não é? Não vale a pena aqui falar, mas é uma homenagem também porque este trabalho está muito bem feito. Um trabalho muito bem feito.
Depois, temos alguns livros interessantes. Temos Conde da Ericeira, História de Portugal, restaurado, com tudo o que aconteceu com o Marquês de Pombal, com o terremoto de 1755, enfim, com tudo o que aconteceu no seu reinado também aqui. Isto é uma obra histórica, podem ver. Isto é uma relíquia que está aqui nas minhas mãos. Depois, temos A Vida na Corte Portuguesa, os palácios reais e a exuberância das festas, banquetes e indumentárias ao longo de 760 anos de monarquia, do José Barata, que nos brinda mais uma vez com um livro muito interessante sobre a monarquia portuguesa. Aqui também para quem se interessa e quer aprofundar esses temas. Depois, nos descobrimentos, aqui uma coleção que saiu no Expresso, que eu aqui faço questão de apresentar, dos descobrimentos portugueses, de Jaime Cortesão, também aqui interessantíssimo. Eu tenho a coleção toda, para quem quiser ler com atenção e redescobrir o que aconteceu nos descobrimentos. Depois, A Viagem de Diogo Cão e de Bartolomeu Dias, de Viriato Campos. Um trabalho importantíssimo, uma relíquia também, um trabalho antigo, que eu faço aqui questão também de apresentar. Portanto, A Viagem de Diogo Cão e Bartolomeu Dias, também para ampliarmos os nossos conhecimentos. E depois, Viagens por Terra da Índia, a Portugal, António Teneiro e Mestre Afonso, com a introdução e notas de Neves Águas. Um livro muito interessante que eu li e que eu gostei também muito. Viagens por Terra da Índia, a Portugal. E no mesmo registro, A Vida e os Feitos dos Navegadores e Descobridores ao Serviço de Portugal, de 1419 a 1502, de Diogo Ferreira e Paulo Dias. Portanto, A Vida e os Feitos dos Navegadores e Descobridores ao Serviço de Portugal. Portanto, este trabalho é importante também sobre os descobrimentos. Fica aqui também este trabalho, esta recomendação aqui do canal Ocidente Neri. Depois, de Nuno Castro, já tinha feito o resumo no canal, Heróis do Ultramar, histórias de bravura nos campos de batalha da guerra colonial, tão desprezado pelos nossos governos, muitas vezes tão esquecido por quem nos governa, e tantos homens e mulheres também que estiveram também ao lado destes combatentes aqui em Portugal e que muitas vezes é esquecido. Aqui fica, portanto, Heróis do Ultramar, um livro importantíssimo a leitura. E agora, as duas obras de José Matoso e Diogo Freitas do Amaral sobre Dom Afonso Henriques, que não é precisa apresentação. Portanto, aqui tenho Diogo Freitas do Amaral na versão bolso, existe a versão normal, e aqui a versão bolso da biografia de Dom Afonso Henriques. Biografia, vou tentar aproximar mais. Biografia de Dom Afonso Henriques, de Diogo Freitas do Amaral, este livro. Eu li-o várias vezes. Vale a pena. Agora aqui, de José Matoso. Não necessita de apresentação. Um grande historiador que escreve Dom Afonso Henriques. Eu li uma vez, mas vou ver se eu arranjo tempo. Tenho muita coisa para ler, para conseguir lê-lo outra vez e apresentar este trabalho com um vídeo de 2 horas e tal. Eu faço questão de fazer isso, que eu fiz isto muito rapidamente. Um vídeo muito rápido a última vez que eu fiz, já foi há bastante tempo. Mas eu faço agora questão de apresentar a Dom Afonso Henriques, esta maravilhosa biografia de José Matoso. Vejam bem a capa, portanto, este é um trabalho fantástico. E agora, rapidamente, muita gente tenta saber onde é que eu arranjei este livro, mas eu não digo. História de Portugal em datas, a partir de 1143. Isto que tenho aqui é ouro sobre azul, meus amigos. E faz muito jeito, porque eu tenho aqui tudo. Este livro foi muito bem feito. Na altura saiu pelo Círculo de Leitores e já é antiguito, mas tem tudo. Tudo o que nós precisamos saber está aqui. Isto para fazer trabalhos, redações, monografias, dissertações, trabalhos extensos sobre a história de Portugal, crónicas, o que vocês quiserem. Dá muito jeito. História de Portugal em datas, 1143. Portanto, fica aqui também esta maravilhosa recomendação aqui para o canal Ocidente Neri Livros. Depois, não podia deixar de falar do livro de Viriato Teófilo Braga, a história da grande epopeia lusitana, a determinação de um povo e as origens da nação, com o prefácio de Adriano Moreira. Viriato, nosso grande Viriato, um dos nossos símbolos nacionais, Viriato, que tanto se bateu pela nação de Portugal e que foi traído. Nós
podemos ver que espiritualmente, que nós aqui estamos a falar espiritualmente, sempre as forças do mal sempre se opuseram a esta tão grandiosa nação. E não podemos esquecer que foi Deus, o grande Criador, o Altíssimo, que criou as nações. Na famosa Torre de Babel, não é? Deus criou as nações. E nós temos que perceber isto. Perceber contra quem nós estamos a lutar em termos espirituais. Agora, a reconquista. História apaixonante da reconquista cristã. Uma abordagem rigorosa e atual de 800 anos, 882, não é? Para ser mais preciso, mas aqui diz 800. 800 anos que marcaram a Idade Média na Península Ibérica. De José Ignácio de la Torre. Eu li este livro e fiquei maravilhado com ele. Fiquei maravilhado com isto. Reconquista. Este livro é fantástico e vale a pena nós lermos este trabalho. Reconquista. Vale a pena, meus amigos. Nuno Álvares Pereira. Guerreiro, senhor feudal, santo de José Gouveia Monteiro. Os três rostos do contestável. Dispensa qualquer apresentação a este trabalho. Meus amigos já o conhecem, já o viram, talvez tenham visto o resumo no canal. Portanto, dispensa qualquer resumo. Aqui fica o grande contestável. E aqui também uma biografia de Dom António dos Reis Rodrigues, Nuno Álvares Pereira, o contestável e santo. Fica aqui também esta pequena biografia que também dá jeito. E aqui para as crianças, porque o futuro é delas. Eu não esqueci a Batalha de Aljubarrota e talvez eu chegue lá. Dê-me só aqui um bocadinho. Outro que eu tenho aqui também. Porque as crianças também devem ler. Mais do que nunca temos que fazer as nossas crianças ler. Não é estar no telemóvel. Não é agarrado ao telemóvel o dia todo. Eu tenho esta batalha e vocês também têm. Então, a Batalha de Aljubarrota. História e lendas. Ana Maria Magalhães de Isabel Alçada. Ilustrações de Carlos Marques. Aqui. Porque as ilustrações é muito importante. As ilustrações são muito importantes para as nossas crianças entender o nosso legado e o nosso passado. Contra esta desconstrução que está a acontecer nas nossas escolas, na comunicação social e à nossa volta. Portanto, fica aqui este trabalho, a Batalha de Aljubarrota. E, para terminar, História cronológica do meu Portugal, Carlos Letra, para as crianças. Também importantíssimo este trabalho. As crianças devem ler, estudar e amar Portugal. Aqui fica, portanto, este trabalho que está muito bem feito, já está velhota, tem aqui umas páginas assim já soltas, mas este trabalho está muito bem feito e nos mostra o nascimento, olha, por exemplo, o nascimento de Dom Afonso Henriques, para os mais jovens poderem ter facilidade. Eu sei que existe muita coisa em vídeo hoje na internet, é muita coisa, mas os livros é muito importante para eles não ficarem agarrados o tempo todo ao telemóvel. Este é o apelo também que eu faço aqui no canal e mais uma vez espero que tenham gostado. Um abraço. Mais uma vez, não percam o próximo trabalho. Vamos falar do trabalho de Jorge Castela e de um trabalho importantíssimo sobre a primeira e a segunda eleição de Donald Trump em 2016 e também em 2024. Portanto, não percam que vai ser um trabalho importantíssimo, um vídeo importante. Um abraço e até a próxima.